agora a gente vai falar de produção. Em que isso me ajudava? Me ajudava a organizar todo o material que eu ia utilizar naquela semana. Porque eu conseguia visualizar o que era a minha encomenda e conseguia separar tudo de uma vez. E se a sua produção estiver alinhada com essa sua organização, voltando lá que eu estava falando, que eu separava as minhas encomendas da semana, para quê? Para já deixar tudo separadinho, tudo bonitinho. Eu deixava tudo à vista. Vou dar um exemplo aqui bem prático para vocês. Essa semana eu tenho 3 kits circos para entregar. E aí geralmente os meus kits eram 7 peças. Esse kit circo que eu fiz muito, que eu fiz tanto, que eu enjoei, gente. Não aguentava mais ver elefante, leão na minha frente. E aí eu já setorizava, tem 3. Aí eu já pegava, cortava tudo, separava tudo. Aí eu tenho que colar uma parte para ser costurada. Já fazia essa colagem para depois passar para costura. A dica que eu dei aqui, acho que eu falei semana passada, até mostrei os cestinhos que eu tenho. Eu tenho cestinhos assim, ó, verdinhos, eu tenho vários. E aí, quando eu faço a encomenda, o que eu faço? Eu vou setorizando. Aqui é o que tá cortado, aqui é o que já tá costurado e aqui é o que tá cheio para finalizar. Passo pro lado. Então eu vou setorizando. Eu, aqui no meu ateliê, eu sempre trabalhei com linha de produção. Eu nunca peguei assim, se eu tenho um kit com 7 peças, eu nunca peguei e fiz uma peça, pá, outra peça, pá, outra peça, pá. Nunca fiz isso, porque isso demora mais. Quando você faz em escala, em linha de produção, o seu tempo é muito menor. São 7 peças, corta as 7 peças. Costura as 7 peças, enche as 7 peças, depois você para e finaliza todas. Se você nunca fez isso, faça. Faz lá, bota o cronômetro no seu telefone, no seu relógio e calcule esse tempo. Você vai ver que o tempo vai ser muito menor. Porque você vai alinhar a sua produção, vai deixar tudo certinho. Então, eu fazia isso. Eu já pegava as encomendas da semana e já começava a semana cortando tudo, costurando tudo. Porque quando finalizava a semana, eu já tava com tudo pronto. Eu já tava com tudo pronto só pra embalar e mandar tudo lindo pro cliente. Eu fazia tudo de uma vez. Aí você pensa assim, ai Lima, não é mais complicado? Não é. Se você se organizar, não é. E você vai levar um tempo infinitamente menor pra fazer do que se você fizer peça por peça. Fiz uma, acabei, guardei. Fiz outra, acabei, guardei. Você vai demorar muito mais se você fizer assim. E aí, o que você vai fazer também que vai te ajudar muito? Quando você tem uma identidade, um padrão pré-estabelecido para o seu acabamento, fica muito mais fácil, né? Tem gente que só usa olhinho de meia pérola. Então, ela sabe que todos os bonecos dela vão ser feitos daquele jeito ali. Tem gente que só usa olhinho resinado. Eu, né, vocês sabem que eu adoro um olho diferente, né? Eu gosto da vida para as minhas peças. Eu gosto daquela coisa que chame atenção. Então, você tem que pré-estabelecer o seu acabamento das peças. Como é que você faz? Você faz peças mais simples, sem muitos detalhes? Você gosta de fazer mais detalhes? Tudo isso vai influenciar na sua produção. Então você tem que deixar tudo à mão. E quando você faz nessa linha de produção é muito mais fácil, gente. É muito mais fácil. Eu, quando eu tô fazendo as minhas bonecas, que eu faço a apostila, eu já faço... Que aqui, pra fazer a apostila é um pouco diferente. Mas assim, eu faço primeiro, deu certo, eu já pego os outros, já corto tudo, já faço tudo, porque eu sei que vai dar certo. Porque o primeiro já foi. Então os próximos vai mudar um detalhe aqui, outro ali. E eu vou fazendo assim, em linha de produção. Eu faço todos os corpinhos, costuro, encho. Faço sempre dessa mesma maneira. Porque demora muito menos tempo. Amiga, tenta um dia fazer desse jeito, você vai ver que você vai demorar muito menos. Você já tentou? Porque eu fazia assim que nem você também. Também fazia desse mesmo jeito. E aí depois que eu passei a fazer desse jeito, assim, né, tipo linha de produção, eu vi que eu fazia muito mais rápido. Outra coisa que eu fazia também que agilizava muito o meu processo
era peças que eu sabia que eu ia fazer muito. Por exemplo, kit circo. Voltei no kit circo de novo. Gente, mas é sério, eu fazia muito. Fiz muito, que eu até enjoei. E eu fazia tanto kit circo que eu já deixava peças cortadas, pra vocês terem noção de quanto eu fazia. Porque foi o boom do feltro na época que todo mundo queria fazer festa de um ano com um tema de circo. Então eu fiz muito. E aí eu já deixava cortadinho. Eu já deixava tudo bonitinho. Então às vezes eu deixava lá, eu tinha uma caixa com os recortes já dos bichinhos que saíam mais. Leão, elefante. O que era mesmo? Leão, elefante... Esqueci, gente. Não falei, já falei leão, elefante. Me lembra aí, gente, quais os bichinhos do circo que eu apaguei tanto da minha mente que eu já até esqueci dos bichinhos. Acho que era leão, elefante, macaco. Aí tinha o mágico, tinha palhacinho. Gente, eu fazia tanto que eu já deixava cortado. Porque geralmente a pessoa, ela chega, ela olha a foto e fala assim, eu quero desse jeito aqui. E aí eu não conseguia mudar nem a cor. Comigo acontecia isso. Eu não conseguia, às vezes eu falava assim, queria tanto mudar a roupa desse palhacinho, mas a pessoa queria exatamente o que ela viu lá na minha página, porque ela achou lindo. Então, quando eu observei esse tipo de comportamento, o que eu fiz? Eu me adiantei. Claro que eu não cortava 20 kits, não. Mas eu cortava assim, 1, 2 kits e já deixava guardado. Porque eu sabia que alguém ia pedir. E pedia, gente. Tá? Nunca desperdicei um feltro cortado já, porque foi tudo embora. Fiz muito kit circo. Eu tive que, pra eu começar a fazer outros tipos de peça, eu tive que começar a recusar encomenda do kit circo, pra vocês terem noção. Porque eu queria sair da minha zona de conforto e me aventurar em outras coisas e não conseguia. Aí eu tive que começar a recusar a encomenda de kit circo pra poder pegar outras peças, porque eu não conseguia me desvencilhar daquilo ali. Tanto que eu nem postava mais as fotos direito, porque senão ia ficar 300 kits da mesma cor, do mesmo tema. E aí ia ser péssimo, né? Ia ser uma coisa horrível. Ó, a linha de produção é comprovada por muitos empresários. Exatamente. Como é que o pessoal trabalha nas fábricas? É tudo assim, ó. Um faz uma coisa, passa pro outro, que faz outra coisa, passa pro outro, que faz outra coisa. E aí, ó, o trabalho rende. Mas como você trabalha sozinha, você setoriza, faz tudo isso aqui, depois faz tudo isso aqui, depois faz tudo isso aqui. Então, eu tô passando essa informação pra vocês porque é um método que eu comprovei, que eu vivi e que deu muito certo. Eu não tô falando uma coisa que eu escutei por aí e tô vindo aqui jogar pra vocês. Não. Eu comprovei que dava certo. Eu fui lá, fiz, testei e aprovei, assim, de cara. Eu era fazendinha, não aguentava mais. Meu sonho naquela época era fazer uma fazendinha e não conseguia, gente. Não conseguia. Então, gente, é isso. É isso que eu queria falar pra vocês sobre organização. A gente falou sobre os materiais, né? Que é muito importante a gente organizar os nossos materiais, setorizar os nossos materiais, deixar tudo organizado. Isso agiliza o nosso processo e economiza, ó, o nosso dinheiro, tá? Então não pense que organização é frescura. Não é frescura. Organização é estratégia. Você aqui, que tá aqui na minha live, você é empresária, você é artesã, você tem um negócio, ou você tem ou você quer ter um negócio de sucesso. Então se organize. Se organize, tá? Porque nenhuma pessoa que chegou lá no sucesso que você admira é desorganizada. Você pode ter certeza que não é. Então, se você ainda não se organizou, não tem problema, comece hoje. Aí a gente falou da parte dos clientes, de cadastrar os clientes, de categorizar. Não é porque você tem 2 clientes que você não vai fazer isso. Comece hoje, porque amanhã, final do ano, não sei, você pode estar com 100. E aí, se você já não começou a se organizar hoje, no final do ano você vai ter uma bola de neve para organizar. Não importa se você tem 2 clientes ou se você tem 100. Todo mundo começou com 1. Então, todo mundo é igual, gente. Ninguém começou com 100 clientes. Todo mundo começou com 1 cliente.
Então comece hoje, se organize, tá? Organize a sua agenda. Outra dica que eu dei não tô querendo impor nada, tá? Mas o que eu tô falando é o que dá certo pra muitas pessoas, é o que deu certo pra mim e que alavancou muito as minhas vendas porque eu consegui organizar muito melhor a minha agenda. Não organize a sua agenda por período de tempo. Organize a sua agenda por data. Vocês vão ver que isso vai fazer muita diferença e vai passar mais profissionalismo para o seu cliente. Você chegar para o seu cliente e falar, olha, eu tenho data na agenda para te entregar essa peça no dia tal. É muito mais profissional do que você falar assim, eu te entrego daqui a uma semana. Tem essa diferença. Parece que não, parece coisa boba, mas dá muita diferença. Então façam isso, tá? Lembrem de cobrar o sinal, lembrem de cumprir o prazo de vocês. Então não coloquem um prazo muito apertado, coloquem um prazo mais extenso, tá? Que você tenha alguns dias a mais do tempo que você leva para produzir a peça para entregar pro cliente. Tá? Não coloquem um prazo muito apertadinho, porque aí você não colocando um prazo muito apertadinho, entra aquela história de ter aquele cliente que precisa e chegar até você e falar, nossa, eu preciso disso aqui pra sexta-feira. E aí, se você já tá muito adiantada naquela encomenda ali, ó, do seu cliente que você tem pra entregar, você consegue pegar essa encomenda aí com a taxa de urgência e colocar mais um dinheirinho no bolso. O que acontece? Seu faturamento aumenta. Olha que maravilha. Então, se você estiver organizada, você tem até essa possibilidade de aumentar o seu faturamento inesperadamente. De repente, você acha que a sua agenda vai fechar com um valor X e não vai fechar. Vai fechar com um valor a mais, tá bom? E é isso, gente. A gente falou sobre o acabamento, a produção, a organização. Então, se você não produz com a linha de produção, façam isso, tá? Usem a linha de produção. Testa aí, depois me conta. Quero saber. Maravilhosas, adorei a presença de vocês. Gostei muito. Vocês que são sensacionais, maravilhosas. Eu tô adorando a presença de vocês, tá? Beijo, gente. Boa noite. Até amanhã, às 19h04.